Se eu soubesse o que me esperava ao voltar para casa, talvez nunca tivesse retornado. A guerra me tomou tudo. Amigos, noites de sono, a leveza de existir sem medo. Cada batalha me arrancava um pedaço, e no final, tudo o que restava era um homem, vazio, com o peso de um nome vitorioso e uma alma despedaçada. Mas havia algo que me mantinha de pé. A promessa de voltar para casa. Eu me agarrava a essa ideia nos dias mais sombrios, quando a morte sussurrava meu nome no campo de batalha, quando o cheiro de sangue empapava minhas roupas e o peso da espada se tornava uma extensão do meu corpo. Eu fechava os olhos por um instante e pensava nela, minha esposa. Eu me lembrava do som de sua risada, do jeito como sua voz preenchia os cômodos da nossa casa. Antes da guerra havia amor. Eu tinha certeza disso. O casamento não foi perfeito, mas ela me olhava como se eu fosse um homem digno de ser amado, e isso me bastava. No entanto, a guerra não transforma apenas soldados, ela destrói tudo o que toca. Os meses viraram anos. Eu sangrei, matei e assisti homens caírem ao meu lado. Cada vitória parecia sem sentido, porque outra batalha surgia logo em seguida. Eu me tornei aquilo que a guerra queria, um sobrevivente. E então, finalmente, ela terminou. Voltei para casa esperando encontrar um lar que valesse o sacrifício, mas o que me esperava era o vazio. A primeira coisa que senti ao cruzar os portões da cidade foi o cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior. O ar carregava um perfume amadeirado, misturado com a fumaça das lareiras acesas. Era um cheiro familiar, mas que já não me trazia conforto. A multidão nas ruas comemorava a chegada dos soldados. Eu via mães chorando ao verem seus filhos vivos, viúvas segurando os braços de estranhos que voltavam sem os maridos. Mas eu só procurava uma pessoa, e ela não estava lá. Não no meio da multidão, não em casa, não em lugar algum. As janelas estavam abertas. O jardim, outrora bem cuidado, estava seco, esquecido. As cortinas dançavam ao vento, mas dentro da casa não havia ninguém. Eu ainda me lembro do som das minhas botas contra o chão de madeira. O eco preenchia os cômodos vazios. A mesa onde costumávamos jantar estava coberta de poeira. O perfume dela já não pairava no ar. Eu andei até o nosso quarto, e foi ali que encontrei a única coisa que ela deixou para trás. Um bilhete. Não havia explicação, apenas palavras secas, impessoais. Eu não podia mais esperar. Não sei se você voltaria um dia. Eu segui em frente. Aquilo não foi uma facada no peito. Foi um golpe de espada frio e preciso. A guerra me quebrou. Mas foi ali, naquela casa vazia, que eu morri. Os dias seguintes passaram como um borrão. Eu bebi, mas a bebida não queimava o suficiente para me entorpecer. Dormi, mas meus pesadelos eram piores do que qualquer lembrança da guerra. Pela primeira vez na vida, eu não queria mais lutar. Foi então que Miguel apareceu. Miguel, meu amigo mais antigo, o homem que lutou ao meu lado, o único que podia me enfrentar de igual para igual. Você precisa reagir, Lucas. Ele se jogou na cadeira à minha frente e cruzou os braços, me encarando como se eu fosse um adolescente emburrado. Eu ri, um riso sem humor. Reagir para quê? O que eu tenho agora? Tem a si mesmo. Mas pelo jeito, até isso você resolveu jogar fora. Miguel nunca foi um homem sensível. Ele era direto, brutal quando necessário. Mas naquela noite, havia um toque de cansaço em sua voz, como se ele estivesse cansado de me ver definhar. Você venceu a guerra, mas está perdendo para um fantasma. Minha mandíbula travou. Eu sabia que ele estava certo, mas eu não tinha forças para admitir. Foi minha tia Teresa quem tomou a decisão por mim. Ela sempre foi um furacão, uma mulher de opiniões fortes e planos ousados. E quando decidiu que eu precisava de um novo propósito, ela simplesmente anunciou sua decisão
como se fosse uma ordem de guerra. Você precisa de uma esposa, Lucas, uma família. Eu me virei para ela com uma sobrancelha arqueada. Já tive uma esposa, tia. Deu muito certo, como você pode ver. Teresa bufou cruzando os braços. Dessa vez será diferente. Eu suspirei e passei a mão pelo rosto. Não quero outra esposa. Não quero me casar. Não perguntei o que você quer. Eu ri incrédulo. Teresa se aproximou, os olhos determinados. Ouça bem, Lucas. Você pode continuar se afundando nessa autopiedade e viver como um fantasma. Ou pode seguir em frente. Escolha. E foi assim que eu fui enviado, contra minha vontade, para um novo casamento. O problema de ter uma família influente é que você nunca tem o luxo de ser dono do próprio destino. A guerra me deu muitas lições, mas a principal delas foi essa. O homem só acredita que tem controle sobre sua vida até que alguém mais poderoso o force a seguir um caminho diferente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando Teresa decidiu que eu deveria me casar novamente, não houve discussão. Não importava o quanto eu negasse ou o quanto eu protestasse, a decisão já havia sido tomada. Meu novo casamento não era uma questão de escolha, era um fato. Você precisa de uma esposa, Lucas. Quantas vezes eu já ouvira essa frase? Cada vez que ela repetia, seu tom ficava mais impaciente. Eu preciso de paz, tia. Paz você não vai ter enquanto continuar nesse estado deplorável. Ela estava errada. Eu já não tinha mais forças para me importar. O homem que um dia sonhou com um futuro já não existia. O que restava era um soldado sem guerra, um homem vazio que não via propósito em mais nada. Mas Teresa, como sempre, não aceitava derrotas. Escute, garoto. Eu vi homens voltando da guerra e jogando suas vidas fora. Você não vai ser um deles. Se não vai viver por si mesmo, então que viva por sua família. Eu sabia que discutir era inútil. Então apenas passei a mão pelo rosto e soltei um suspiro cansado. Quem é a infeliz? Teresa sorriu, satisfeita por eu finalmente ter aceitado o inevitável. O nome dela é Sofia. Eu não conhecia Sofia. Não sabia absolutamente nada sobre ela além do nome e do fato de que sua família já fora uma das mais ricas da cidade. O pai dela, Joaquim, era um comerciante respeitado, dono de várias propriedades, ou pelo menos costumava ser. Nos últimos anos fez alguns negócios ruins e agora estava à beira da falência. Era óbvio o que estava acontecendo. Um casamento por conveniência. Eu precisava de uma esposa para dar satisfação à sociedade, e a família de Sofia precisava de um marido influente para salvar a filha de um destino miserável. Um jogo de interesses. Como tudo na vida. Eu esperava que Sofia fosse como muitas mulheres da nobreza. Submissa, silenciosa, talvez até assustada com a ideia de se casar com um homem como eu. Mas eu não poderia estar mais errado. Nosso primeiro encontro foi marcado na casa da família dela. Eu fui sem expectativas, apenas esperando encontrar uma jovem abatida e conformada com seu destino. O salão da casa ainda tinha sinais de uma época melhor. Móveis refinados, cortinas de veludo, tapeçarias luxuosas. Mas tudo parecia parado no tempo, como uma lembrança do que um dia fora próspero. Foi então que ela entrou. Sofia. Ela não parecia uma mulher condenada a um casamento sem amor. Seu vestido era simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam com algo que eu não esperava. Vida. Ela me avaliou de cima a baixo, sem o menor constrangimento, como se estivesse decidindo se eu era bom o suficiente para ela. E então, sorriu. Então você é o famoso general rabugento. Eu pisquei sem saber se havia ouvido direito. O quê? Ela inclinou a cabeça, pensativa. É como meu irmão te chama. Mas eu prefiro o sargento cara feia. Tem mais impacto. Eu não sabia como reagir. Eu havia imaginado muitas coisas para esse encontro, mas nunca alguém que
zombaria de mim na primeira frase. A sala ficou em silêncio. O pai dela me olhava apreensivo. Teresa tentava não sorrir, e até Miguel, que tinha me acompanhado, parecia se divertir com aquilo. "E você é sempre assim?" perguntei finalmente. "Assim como? Inteligente, encantadora e ligeiramente indomável?" "Sim, sempre." Eu quase ri. Quase. Depois desse encontro, algo mudou. Eu ainda não queria me casar, mas não esperava que minha futura esposa fosse alguém tão diferente. Sofia falava demais, sorria com facilidade e tinha um humor que parecia brilhar mesmo nos momentos mais inapropriados. Na nossa segunda conversa, fui direto ao ponto. "Você quer esse casamento?" Ela deu de ombros. "Não, mas não sou do tipo que chora pelo que não pode mudar. Então, já que vou me casar com um homem sombrio e amargo, pelo menos vou me divertir no processo." Eu franzi a testa. "Se divertir?" "Sim. Você tem cara de quem nunca deu uma risada sincera na vida. Vou fazer disso minha missão pessoal." Ela era louca. E no fundo eu sabia que isso era perigoso. Sofia não era o tipo de mulher que aceitava ser ignorada. E eu, um homem que há muito tempo já não sentia nada, não sabia como lidar com alguém que não se deixava abalar. O casamento foi marcado para dali a 2 semanas, e eu, um soldado acostumado a guerras e sangue, de repente me vi diante de uma batalha para a qual não estava preparado. Eu só não sabia que, no fim, Sofia seria a única pessoa capaz de me salvar de mim mesmo. Casamento é uma palavra estranha. Quando eu era mais jovem, ela significava algo simples: companheirismo, amor, segurança. Mas ali, diante do altar, enquanto o padre recitava palavras que eu já não ouvia, casamento era apenas um acordo. Um contrato sem emoção, sem futuro, sem propósito. A multidão assistia à cerimônia com sorrisos falsos, os olhares cheios de curiosidade e fofocas não ditas. Eu sabia o que pensavam. Sabia que falavam de mim como o general abandonado, o homem que perdeu a esposa para outro. Eu devia me importar? Talvez. Mas não havia espaço dentro de mim para orgulho ferido. O que mais me irritava, no entanto, era que Sofia parecia se divertir com tudo aquilo. Ela sorriu para cada convidado, acenou para velhas conhecidas e, quando a madrinha ajeitou seu véu, sussurrou algo que a fez rir alto, como se aquilo fosse uma festa qualquer. Então veio o momento do aceito. Lucas aceita Sofia como sua legítima esposa. Minha garganta secou. Eu podia sentir os olhares em cima de mim, esperando que eu hesitasse, que eu titubeasse. Mas eu era um soldado, e soldados cumprem ordens. Sim, simples, sem emoção, sem significar nada. Sofia, por outro lado, demorou 1 segundo a mais que o necessário antes de responder, e quando o fez, deu um suspiro teatral. "Ah, acho que sim." Eu me virei para ela, franzindo o senho. O padre tossiu, desconfortável. O salão se encheu de risadinhas abafadas, e foi então que percebi. Essa mulher era um problema. A viagem, de carruagem até minha casa, foi silenciosa. Eu não disse uma palavra, e não fiz questão de ajudá-la a subir os degraus da entrada. Se ela notou minha frieza, não demonstrou. Eu esperava que Sofia se recolhesse ao quarto sem alarde, mas assim que entramos no salão, ela girou nos calcanhares e abriu os braços como se estivesse avaliando uma mercadoria. "Nada mal. Achei que sua casa seria mais sombria. Algo como um castelo mal assombrado." Eu estreitei os olhos. "E o que te faz pensar que não é?" Ela sorriu de lado. "Porque fantasmas são mais sociáveis do que você." Eu não sabia se ria ou se a mandava calar a boca. Deixei minha capa sobre a cadeira e fui até a escrivaninha servindo-me de uma dose de uísque. Não esperava que ela continuasse ali, mas quando me virei, Sofia estava de pé, de braços cruzados, me observando como se tentasse decifrar um enigma complicado. "O que foi?"
Perguntei. Só estou tentando entender. Entender o quê? Ela inclinou a cabeça pensativa. Você é sempre assim? Assim como? Sombrio, sério, misterioso. Parece um personagem de um romance ruim. Eu ri. Pela primeira vez desde que a conheci, soltei um riso baixo, carregado de incredulidade. Acha que sou um personagem de romance? Ah, sim. Se eu tivesse um livro agora, aposto que a sinopse diria algo como: Lucas, um general frio e sem amor, encontra sua luz em Sofia, uma jovem sonhadora e delicada. Ela suspirou dramaticamente. É uma pena que você ainda não tenha percebido que sou a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Eu a encarei tentando decifrar se ela era louca, extremamente convencida ou os dois. Você tem certeza de que queria esse casamento? Perguntei finalmente. Sofia deu de ombros. Claro que não. Mas agora que estamos nisso, podemos pelo menos fazer da sua vida um pouco mais interessante. Eu soltei um suspiro pesado e deixei meu copo sobre a mesa. Não espere nada de mim, Sofia. Ela não pareceu surpresa. Apenas assentiu. Oh, eu sei. Mas isso não significa que eu vá facilitar para você. Eu saí do quarto naquela noite, dormi no escritório e me convenci de que se eu a ignorasse, ela acabaria desistindo de mim. Mas Sofia não era o tipo que desistia. E eu não sabia disso ainda, mas essa mulher estava prestes a mudar minha vida inteira. Eu acreditava que se ignorasse Sofia por tempo suficiente, ela acabaria se cansando e me deixando em paz. Eu estava errado. Eu nunca conheci alguém mais persistente. Sofia era como uma tempestade em um dia calmo, impossível de ignorar, impossível de conter. Na primeira manhã após o casamento, acordei com a casa em um silêncio confortável. O aroma de café fresco pairava no ar, misturado com um leve cheiro de pão recém-assado, vindo da cozinha. Por um breve momento, eu esqueci que havia outra pessoa vivendo ali agora. Foi um erro. Quando entrei na sala de jantar esperando tomar café em paz, encontrei Sofia sentada à mesa, com os pés apoiados na cadeira ao lado, mordendo uma fatia de pão com um sorriso satisfeito. Bom dia, General Rabugento. Eu parei na porta, cerrando os olhos. Meu nome é Lucas. Ah, mas General Rabugento combina mais com você. Ignorei. Fui até a mesa, puxei uma cadeira e me servi de café. Tentei me convencer de que se eu fingisse que ela não existia, talvez ela entendesse a dica. Não funcionou. Sofia bateu os dedos contra a mesa, como se estivesse entediada, e então suspirou dramaticamente. Eu tenho um problema. Só Perguntei sem levantar os olhos. Ela riu. Você é muito engraçado, sabe? Mas enfim, o problema é que sua casa é... Bem, como posso dizer isso de forma educada? Apenas diga. Monótona, cinza, chata. Parece um mausoléu. Eu soltei um suspiro cansado e finalmente ergui os olhos. E o que exatamente você quer dizer com isso? Quero dizer que precisa de vida, de cor, de alma. Já pensou em colocar algumas flores? Ou talvez... almofadas bordadas. A imagem de minha casa, minha fortaleza, decorada com almofadas, floridas me fez soltar um riso baixo e incrédulo. Se você colocar uma única almofada bordada nesta casa, eu a queimo no mesmo dia. Sofia levou a mão ao peito, fingindo estar ofendida. Isso é cruel, Lucas. Eu não sabia que você tinha um coração tão frio. Eu deveria estar irritado. Mas pela primeira vez, não me senti tão vazio. Naquela semana, nossa convivência foi uma batalha não declarada. Eu acordava cedo, saía para o quartel e passava o dia longe, evitando qualquer interação. Mas quando voltava, Sofia estava lá, sempre com algum comentário afiado ou uma piada pronta. Você sempre chega em casa parecendo um lobo mal-humorado, ela comentou certa noite enquanto jantávamos em silêncio.
Talvez porque eu sou um lobo mal-humorado. Ela riu e continuou comendo. Eu não entendia aquela mulher. Ela não parecia se importar com minha frieza. Não se intimidava, não recuava. Pelo contrário. Uma vez precisei acordar mais cedo do que o normal para resolver um problema no quartel. Quando cheguei à cozinha, ainda sonolento, encontrei Sofia sentada na mesa, desenhando algo em um pedaço de papel. "O que está fazendo?" perguntei, desconfiado. Ela sorriu e virou o papel para mim. Era um rabisco, meu rosto, mas com chifres e um olhar furioso. A legenda: "O terrível, General Rabugento. Você tem a audácia de me desenhar como um monstro? Eu ia fazer você sorrindo, mas percebi que nunca vi esse fenômeno antes, então tive que improvisar. Eu peguei o papel das mãos dela e o amassei antes que pudesse rir. Se os dias eram caóticos com Sofia, as noites eram o oposto. Eu me refugiava no escritório, fingindo que tinha muito trabalho a fazer. A verdade, eu não sabia como agir ao lado dela. Mas então começaram os pesadelos. A guerra nunca me abandonou. Às vezes, eu acordava com o som de gritos que já não existiam, com o cheiro de sangue ainda impregnado na memória. Meus olhos se abriam no escuro, meu corpo coberto de suor frio. Eu estava acostumado a lidar com isso sozinho. Mas naquela noite, eu percebi que não estava mais sozinho. A porta rangeu e uma sombra se moveu na penumbra. Lucas. Minha respiração ainda estava pesada, meu coração disparado. Sofia estava parada na porta do escritório, vestindo uma camisola fina, os cabelos bagunçados do sono. Seus olhos brilhavam à luz fraca das velas. Eu não disse nada, mas não precisei. Ela cruzou a sala em silêncio e parou ao meu lado. Por um momento, achei que ela fosse falar algo, fazer alguma piada, mas ela apenas se sentou na poltrona e ficou ali. Não perguntou, não insistiu, apenas ficou. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, o som da minha respiração não foi a única coisa a preencher o silêncio. Sempre acreditei que o amor era algo grandioso, algo que chegava com força, como um trovão, uma tempestade capaz de varrer tudo em seu caminho. Mas com Sofia, veio diferente. Não foi uma avalanche. Não foi um relâmpago, foi um gotejar constante, uma presença silenciosa que, dia após dia, foi se infiltrando na minha rotina até se tornar parte de mim. O problema de uma convivência forçada é que, eventualmente, você percebe coisas sobre a outra pessoa. Pequenos detalhes, pequenas manias, coisas que, quando se dá conta, já fazem parte do seu mundo. E foi assim que Sofia começou a mudar algo em mim. Eu nunca fui um homem que se importava com coisas banais. Minha rotina sempre foi simples: acordar, trabalhar, comer, dormir. Mas Sofia, ela parecia transformar o ordinário em algo vivo. Ela sempre estava por perto. Não de forma intrusiva, mas de um jeito natural, como se já tivesse pertencido àquela casa desde sempre. No início, eu não percebia. Só notei quando comecei a sentir o aroma do chá que ela deixava sobre a mesa todas as noites. Era um hábito dela, aparentemente. Sofia tomava chá antes de dormir. Eu nunca fui de reparar em coisas assim, mas certa noite, cheguei tarde em casa, cansado, e lá estava. Uma xícara ainda quente esperando por mim. Eu franzi o senho. "O que é isso?" Sofia olhou para mim como se fosse óbvio. "Chá." Eu não pedi chá. "Mas você gosta." Eu pisquei. "Quem disse?" Ela sorriu de lado, se recostando, na cadeira com aquele olhar provocador. "Eu observo. Você toma chá todas as manhãs, só que eu faço melhor." Peguei a xícara sem dizer nada. Dei um gole. Estava bom, quente, reconfortante. E então percebi algo estranho.
Aquilo me fez bem. O chá continuou aparecendo todas as noites, e sem perceber eu passei a esperar por ele. Os dias continuaram iguais, ou pelo menos era o que eu achava. Mas Miguel percebeu antes de mim. Uma tarde, enquanto treinávamos no quartel, ele me lançou um olhar curioso e disse: "Você parece menos horrível ultimamente." Que observação! Brilhante, respondi sarcástico. Ele riu e cruzou os braços. Não é brincadeira. Alguma coisa mudou. Aposto que tem a ver com aquela garota. Eu desviei o olhar. É só convivência. Sei. E quantos fantasmas você já conviveu? Que fazem chá para você antes de dormir? Eu não respondi. Miguel riu ainda mais alto. Ah, isso vai ser divertido. Foi então que aconteceu. Certa noite, depois de um dia exaustivo, voltei para casa esperando encontrar a xícara de chá. Mas não estava lá. Olhei ao redor, confuso. O silêncio parecia mais denso. Pela primeira vez, senti que havia algo diferente na casa. E então, percebi. Sofia não estava ali. Uma sensação estranha me atingiu. Algo inquietante, como um buraco onde antes havia algo sólido. Foi só então que notei o quanto me acostumei com ela. Com sua presença, com sua voz, com seus gestos sutis. Me sentei à mesa, olhando para a madeira polida, e suspirei. Deveria estar satisfeito com a paz que tanto queria. Mas pela primeira vez a paz parecia vazia. Ela voltou mais tarde naquela noite, exausta depois de visitar o pai. Eu a esperei no escritório sem saber por quê. Quando ela entrou, jogou-se na poltrona como se tivesse corrido uma maratona. Você demorou. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Você reparou? Eu desviei o olhar desconfortável. Ela sorriu. E naquela noite, sem saber, percebi que Sofia não era apenas uma presença na minha casa. Ela estava começando a ser parte da minha vida. Eu nunca achei que fosse rir de novo. Não de verdade. Não de um jeito sincero, espontâneo. O riso havia morrido dentro de mim junto com muitas outras coisas. A guerra matou o homem que eu costumava ser. E minha esposa, ao me abandonar, enterrou qualquer resquício de leveza que ainda poderia ter restado. Mas Sofia não conhecia limites. Ela se recusava a aceitar a ideia de que eu era um homem quebrado, que nada poderia me tocar. E de algum jeito, aquela mulher conseguiu fazer o impossível. Ela me fez rir. A ideia de sair de casa para um passeio havia sido dela, claro. Você precisa de ar, Lucas, disse na manhã de um dia ensolarado. Eu respiro ar todos os dias. Ela revirou os olhos e pegou minha mão tentando me puxar do sofá. Não é esse tipo de ar. Precisa de espaço, de sol, de natureza. Aposto que já está virando pedra de tanto ficar trancado dentro do quartel e do escritório. Eu me recusei, mas ela insistiu. Sofia sempre insistia. E de alguma forma, eu me vi cavalgando ao lado dela até uma campina afastada da cidade. O lugar era tranquilo. A grama verde ondulava com o vento, e o som dos pássaros preenchia o silêncio entre nós. Por um instante, pensei que poderia ter sido feliz ali, se a vida tivesse sido diferente, se eu tivesse sido outro homem. Mas eu não era. Eu era o general, rabugento. E Sofia parecia determinada a mudar isso. Ela decidiu que queria colher flores. Para alegrar a casa, disse pegando um pequeno cesto de vime. A casa está bem como está. Ela me ignorou, como sempre fazia, e começou a caminhar pelo campo, escolhendo flores aleatórias, cantarolando uma melodia sem sentido. Eu fiquei ali parado, observando-a com os braços cruzados. Foi quando aconteceu. Sofia, distraída demais para notar onde pisava, tropeçou em um buraco escondido pela grama alta. O resultado? Uma queda desastrosa. Ela girou no ar, os braços para cima, e aterrissou direto na lama. O som foi glorioso. Um plof perfeito.
Eu fiquei imóvel. Ela ficou imóvel. Os pássaros pararam de cantar. O vento pareceu prender a respiração. Então, lentamente, ela ergueu o rosto coberto de lama e piscou para mim. Ela começou. Mas não conseguiu terminar, porque eu soltei uma gargalhada. Alta, inesperada, absurda. Foi um riso tão espontâneo que me pegou de surpresa. Eu ri como não ri há anos. Sofia arregalou os olhos boquiaberta. Meu Deus, ela murmurou. O milagre aconteceu. Eu tentei conter o riso, mas foi impossível. Algo dentro de mim se soltou. Algo que eu nem sabia que ainda existia. Você parece um pintinho recém-nascido, consegui dizer entre as risadas. Ela olhou para as próprias roupas cobertas de lama e então se jogou de costas, no chão. Eu desisto. O universo me odeia. Eu respirei fundo, tentando recuperar o fôlego, e então estendi a mão para ajudá-la a se levantar. Quando nossos dedos se tocaram, Sofia sorriu. Foi ali, naquele instante, que percebi que ela estava vencendo. E pela primeira vez, eu não sabia se queria que ela perdesse. Eu nunca fui um homem ciumento. Não porque fosse seguro de mim mesmo, ou algo do tipo, mas porque, honestamente, nunca achei que houvesse algo em minha vida que eu pudesse perder. O amor que tive um dia se tornou pó. Minha confiança nas pessoas morreu junto com os amigos que enterrei na guerra. Minha honra, minha lealdade, tudo já havia sido arrancado de mim. Então eu jamais poderia sentir ciúmes de Sofia. Pelo menos era isso que eu pensava. Até que aquele desgraçado apareceu. Teresa achou que seria uma boa ideia irmos a um baile organizado pela nobreza local. Faz tempo que você não interage com a sociedade, disse ela. E agora que é um homem casado, deve começar a se portar como um. Estou me portando exatamente como um homem casado, retruquei, evitando eventos inúteis e vivendo minha vida em paz. Ela revirou os olhos. A paz é um luxo que você não pode ter agora. E assim, contra minha vontade, me vi cercado de pessoas vestindo suas melhores roupas, segurando taças de vinho e fingindo que suas vidas eram perfeitas. Sofia, por outro lado, parecia em seu habitat natural. Ela caminhava pelo salão com um sorriso fácil, trocando cumprimentos e arrancando risadas de qualquer um que se aproximasse. Ela brilhava de um jeito que eu nunca conseguiria. Foi quando ele apareceu. Ele era jovem, bonito e tinha aquele tipo de arrogância de quem nunca enfrentou uma dificuldade na vida. Quando vi que ele se aproximava de Sofia, um incômodo estranho se instalou em meu peito. Observei de longe enquanto ele sorria para ela, inclinando-se ligeiramente ao falar. Próximo demais. Sofia, para minha completa irritação, riu. Não apenas um riso qualquer. Um riso genuíno. Minha mandíbula travou. Os dedos apertaram o copo em minha mão. Eu me virei para Miguel, que observava a cena com um sorriso divertido. Quem é esse? Miguel arqueou a sobrancelha. O Conde Ricardo. Jovem, rico, cheio de títulos vazios. Dizem que gosta de colecionar conquistas. Colecionar. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Sofia não era algo que se colecionava. Ela era minha esposa. Minha. Espere. O quê? Antes que percebesse o que estava fazendo, já estava cruzando o salão. Minha mão encontrou a cintura de Sofia, puxando-a para perto. A conversa entre ela e Ricardo cessou instantaneamente. Esposo ciumento? Ricardo brincou com um sorriso presunçoso. Eu queria socá-lo, mas me controlei. Apenas garantindo que minha esposa não se perca entre conversas inúteis. Sofia piscou algumas vezes, claramente surpresa. Ela notou. Eu me preparei para alguma provocação, mas ela apenas sorriu. E então, para minha total perdição, ela deslizou a mão suavemente pelo meu peito. Ah, Lucas, você se importa? A forma como ela disse isso, o olhar travesso que lançou,
Para mim, maldita mulher. Eu limpei a garganta. Claro que não, ela riu, e naquele momento soube que estava condenado. Depois do baile, voltamos para casa em silêncio. Mas minha mente ainda estava no que aconteceu, na forma como odiei ver Sofia rindo para outro homem, no jeito que meu corpo reagiu quando a toquei sem pensar, na forma como pela primeira vez percebi que o problema não era o Conde Ricardo. O problema era que eu queria Sofia só para mim. O problema de negar um sentimento é que cedo ou tarde ele se torna impossível de ignorar. Passei dias tentando esquecer o que aconteceu no baile, tentando esquecer como odiei ver Sofia nas mãos de outro homem, tentando esquecer a forma como me senti quando a puxei para perto. Eu podia repetir para mim mesmo que não me importava, mas quando a vi chorando naquela noite, todas as mentiras desmoronaram. A tempestade começou ao cair da noite. O vento soprava forte, e os trovões reverberavam pela casa como rugidos de um gigante. A chuva martelava as janelas, criando um ritmo caótico contra o vidro. Eu estava no escritório, como de costume, fingindo que trabalhava. Mas minha mente estava inquieta. Sofia havia saído cedo para visitar o pai, e eu notei algo estranho no silêncio daquela noite. Eu estava esperando por ela. Não queria admitir isso nem para mim mesmo. Mas conforme as horas passaram e ela não voltou, minha impaciência se transformou em algo mais sombrio. Preocupação. Quando a porta finalmente se abriu, eu levantei num impulso, sem perceber. Sofia entrou encharcada da cabeça aos pés, os cabelos grudados no rosto e os olhos vermelhos. Algo dentro de mim se retesou. O que aconteceu? Ela me olhou e vi algo que nunca tinha visto antes. Ela estava abatida. Sofia, a mulher que sempre ria, sempre provocava, sempre parecia encontrar alegria mesmo quando eu tentava afundá-la no meu silêncio. Estava quebrada, e eu odiei isso. Ela não disse nada, apenas caminhou até a lareira, tremendo de frio, e se sentou ali, abraçando os joelhos. Meu peito apertou. Não sabia o que fazer. Me aproximei devagar, sem jeito, como se estivesse pisando em território inimigo. Sofia, ela ergueu os olhos para mim, e foi ali que vi as lágrimas escorrendo silenciosas por seu rosto. Meu estômago se revirou. Me sentei ao lado dela, sentindo o calor da lareira, mas sem conseguir afastar o frio que se instalara dentro de mim. Me diga. Ela hesitou. Depois, com a voz baixa, murmurou: meu pai está piorando. Fiquei em silêncio. Eu sabia que ele estava doente, mas nunca a vi demonstrar medo antes. Ela sempre escondeu isso tão bem. Mas agora, ali, encolhida, sem sorrisos ou piadas para aliviar, a dor ela parecia tão pequena. E eu odiei a sensação de vê-la assim. Sem pensar, estendi a mão. Ela piscou surpresa quando meus dedos tocaram seu rosto, limpando uma lágrima que escorria. Você não precisa ser forte o tempo todo, murmurei. Ela me encarou como se não acreditasse no que ouviu. E então ela desabou. Sofia se jogou contra mim, os braços apertando minha cintura, a cabeça enterrada no meu peito. Eu congelei por um instante, mas então me permiti segurá-la. Minha mão deslizou por suas costas, meus dedos se fecharam contra o tecido úmido do vestido. E pela primeira vez desde que esse casamento começou, eu quis protegê-la. Não houve palavras, apenas a batida da chuva contra a janela, o calor da lareira, o peso do corpo de Sofia contra o meu. Ficamos assim por um longo tempo, até que ela sussurrou: eu não sei como lidar com isso. Minhas mãos apertaram sua cintura. Você não precisa lidar com isso sozinha. Ela se afastou um pouco, me olhando nos olhos. Seus lábios tremiam levemente, e sua respiração era um pouco mais curta. E então, pela primeira vez, Sofia hesitou antes de fazer uma piada. Foi ali que percebi que já não era só ela que estava mudando.
Eu também estava. O amor não acontece de uma vez. Ele não vem com um estrondo, não surge como uma revelação divina. Ele chega devagar, sorrateiro, se infiltrando nos lugares mais profundos do coração. E quando você percebe, já é tarde demais. Foi assim que aconteceu comigo. Depois daquela noite, algo mudou. Eu percebi nos pequenos gestos. Nos dias seguintes, sempre que Sofia entrava no mesmo cômodo que eu, meus olhos a procuravam antes que eu percebesse. Se ela ria, eu me pegava sorrindo, mesmo sem querer. Se ela suspirava em frustração, meu corpo se tensionava, como se quisesse resolver qualquer problema que a estivesse incomodando. Se ela estava longe, eu sentia um incômodo estranho, mas eu ainda tentava lutar contra isso. Era uma batalha silenciosa, uma guerra travada dentro de mim. Mas como todas as batalhas que lutei na vida, essa eu também estava perdendo. Aconteceu numa tarde comum. Eu estava no escritório tentando ler um relatório, mas minha mente estava inquieta. Algo me distraía. Sofia. Ela estava do lado de fora no jardim, brincando com Pedro, seu irmão mais novo. O som da risada dela atravessava as janelas abertas, e algo dentro de mim se aqueceu. Eu me permiti observá-la por um tempo. Ela era diferente de qualquer coisa que eu já conheci. Enquanto o mundo me endureceu, Sofia se recusou a ser moldada pela dor. Ela era luz, calor, um lembrete constante de que a vida não precisava ser apenas sombras, e eu a queria. O pensamento me atingiu como uma lâmina afiada. Não apenas a desejava fisicamente. Eu a queria perto, eu queria Sofia. Foi por isso que, quando ela entrou em casa, ainda sorrindo do jogo com Pedro, eu fiz algo que nunca fiz antes. Eu me aproximei. Ela me olhou surpresa quando parei diante dela. "O que foi?" perguntou com aquele tom brincalhão que eu já conhecia tão bem. Mas eu não respondi. Minha mão se ergueu tocando seu rosto. Eu nem percebi que estava fazendo isso até que já era tarde demais. O sorriso de Sofia desapareceu. Seus olhos, sempre cheios de brilho, me encararam com uma emoção diferente. Algo novo. O silêncio entre nós se tornou espesso, carregado de algo que eu não sabia nomear. E então eu a beijei. Foi instintivo, desesperado. Uma rendição silenciosa. Ela congelou por um instante, surpresa. Mas então seus braços subiram, suas mãos seguraram minha camisa e ela retribuiu. O beijo não foi calmo, foi intenso, carregado de tudo o que eu nunca disse. E quando nos afastamos, ofegantes, Sofia me olhou como se finalmente tivesse entendido algo que eu não queria admitir. "Então, você se importa?" Eu fechei os olhos, exalando pesadamente. Sim, eu me importava. Mas dizer isso em voz alta? Ainda não. Depois daquele dia, algo mudou entre nós. Eu não era um homem de gestos românticos, mas sem perceber, comecei a cuidar dela de maneiras silenciosas. Se estava frio, deixava um cobertor sobre seus ombros quando ela não via. Se estávamos em um evento, minha mão encontrava sua cintura instintivamente. Se alguém a olhava por tempo demais, meu olhar se tornava afiado. E cada vez que ela sorria para mim, eu sentia que estava perdido. Sofia não me pressionou. Ela apenas esperou. Porque no fundo ela já sabia. Eu já a amava. Eu só precisava admitir isso para mim mesmo. O amor que eu neguei por tanto tempo estava ali diante de mim. E pela primeira vez eu não fugi dele. Algumas semanas se passaram desde o beijo. Desde então, tudo parecia mais intenso. Cada olhar, cada toque, cada silêncio compartilhado. Mas algo ainda me prendia. Eu queria Sofia. Mas será que eu era capaz de amá-la da forma que ela merecia? Essa dúvida me corroía. Até o dia em que quase a perdi. Foi um dia normal. Sofia tinha saído cedo para visitar o pai, como sempre fazia. Mas naquela tarde, enquanto eu resolvia assuntos no quartel,
um cavaleiro surgiu trazendo notícias. O carroção de Sofia havia virado na estrada. O chão sumiu sob meus pés. Saí correndo antes que alguém pudesse me deter. Meu cavalo nunca galopou tão rápido. Quando cheguei ao local, vi os destroços espalhados pela estrada. O veículo estava tombado, uma roda partida, madeira quebrada pelo impacto. E então, a Sofia estava sentada no chão, suja de poeira, segurando o tornozelo com uma careta de dor.